Salve, galera! Vamos falar da caixa azul do Frank Mentzer, que é o daquela coleção de letras Beckme, né? Eu já fiz uma resenha desse aqui, que é o B, né, do Frank Mentzer, Basic Expert. No B vem o livro para quem joga e o livro para quem mestra, Basic Expert, esse aqui Basic. Isso vem na caixa vermelha, que eu não tenho a caixa, né? Esses são os livros. E na caixa azul, eu não vou falar da Ilha do Pavor. Ele vem repetido a Ilha do Pavor. E esse livro que é o livro Expert, né? Seria o livro de especialistas, o famoso livro azul, fazendo essa sequência de artes, né? Onde a gente tem a arte do dragão, com a moça lutando. Depois vem um cavaleiro já lutando com um dragão maior. Isso aqui, vamos fazer uma localização histórica rápida, tá? Foi lançado em 1981 as caixas Basic Expert, Tom Moldvay, Dave Cook, Basic Expert. Esse material foi resetado no Basic Expert. Então esse aqui BX, esse aqui ó, BX, Basic Expert BX. Depois ele virou BE. Ele foi resetado, reorganizado pelo Frank Mentzer no azul e no vermelho, que é o BE. E aí, seguindo, né, preto e tal, vem o Companion Masters Immortals, que é o Beckme, virou Beckme, então é BE. A Ilha do Pavor, The Isle of Dread, eu já resenhei, vou deixar na descrição do vídeo. Não vou falar dela aqui, vou falar só desse livro, que é muito parecido com a resenha que eu fiz da caixa Expert do BX, né? Mas agora o olhar do Frank Mentzer. Então vale uma curiosidade, localização histórica, que depois esses 5 materiais foram resetados, as 5 caixas, resetados e reorganizados, né? Compilados na nossa querida Dungeons and Dragons Rule Cyclopedia. Beleza. Agora, olha só, uma curiosidade. Esse livro ele é anunciado, como toda essa coleção, ele é anunciado, olha aqui, ó. Ele é anunciado aqui como um material de autoria do Gygax e do Arneson, editado, revisado e editado pelo Frank Mentzer. Então, de certa forma, toda essa coleção que vem desde lá do Holmes, eles entendiam na época que eles eram revisões e modernizações do próprio D&Dzinho original. Não chegava a ser incompatível, né? Então por isso que toda essa coleção, desde o D&D original, passando pelo BX, Beckme e a Cyclopedia, é chamado de D&D clássico, porque elas conversam, há um intercâmbio quase que 100% compatível, com muito poucas diferenças, que na verdade são, na visão dos autores, algumas correções, algumas ambiguidades que são corrigidas, né? Então ele faz a apresentação do prefácio, trazendo artes bem legais, né? E aqui ele faz o content, né? O que é o conteúdo aqui? Ele trabalha todo aqui. E aí a gente vai mastigar um pouquinho esse livro, tá? Ele começa com informações para quem vai jogar, que agora vai do 4 ao 14. Então ele traz aqui, ó, na introdução, ó, primeiro você deve usar as regras do básico. Ele fala aqui. Depois, a ideia geral, nessa experiência de Dungeons and Dragons em caixas, a ideia geral, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo um vídeo que eu fiz com o professor Hausmann, em que a gente destrincha isso, que é chamado de a completa experiência Dungeons and Dragons, em que você entende que no nível básico, né, no nível básico, a primeira caixa, você vai enfrentar localidades. Eu vou até trazer aqui, ó, que infelizmente no do Frank Mentzer não tem, mas no Tom Moldvay tem, é uma aventura, né, que é a aventura do Gygax, aventura B2. E essa aventura, ela tem um biominha minúsculo, que é um tutorial super legal e educativo, de como você fazer aventuras locais, né? Então você tem um ponto de apoio, pode ser uma cidade, uma vila, o que você quiser. Na proposta aqui é uma keep, né, um forte. E você tem pontos aqui, tá vendo? Ponto 4, ponto 1 aqui dentro do lago, nessa região alagada. Você tem a Cave of the Unknown, que você pode colocar, ele deixa em aberto para colocar o que você quiser. Minha dica é colocar a Selva Agárica, nosso fanzine, que tá lá no Drive-Thru RPG e no Dungeonist. Você pode colocar ele aqui, Caves of Chaos, nas Cavernas do Caos. Então você vai fazer aventuras que são pequenas incursões bem próximas do ponto de apoio, às vezes na própria keep, né, aventuras urbanas, às vezes no subsolo dela, em algumas cavernas, galeria de cavernas, mas são incursões pontuais num mini bioma. Depois que esse personagem, ou essa personagem, depois que vai se ficando experiente, você ganha fama, ganha renome,
começa a ser conhecido, e isso leva esse personagem a começar a se aventurar por áreas desconhecidas. E daí você vem para esse estilo que é o Hexplorar. E aí eu vou aproveitar que eu abri isso aqui e vou trazer uma frase que eu acho muito legal, que é a seguinte: há poucas coisas que mexem mais com o meu coração do que um mapa desenhado em hexágonos. E é verdade isso. Então aqui não significa que você não possa fazer intercâmbios, né, de personagem nível 1, 2 explorando e nível mais alto fazendo um dungeon crawl, mas de uma forma geral a ideia é que quanto mais experiente for o personagem, mais longe pode-se ir, né, em áreas selvagens. Olha que arte legal, ele indo explorando um dragão. Então é isso que trata aqui no começo, tá? E aí ele fala de como você fazer essa mestragem, que eu vou explicar aqui um pouquinho mais. Ó. Então aqui ele começa informações para quem vai jogar, né? Então ele traz aqui a estrutura que, resumidamente, é a seguinte. Ó. Ele expande os personagens do básico. Então você tem, por exemplo, ó, o clérigo, ele vai até o nível 14, tá vendo a coluninha que vai agora de XP? Até nível 14. O seu Turn Undead, levando em conta isso, até nível 14. E as magias, que até nível 14 você pega até nível 6, né? Então agora, a lista de magias que vem aqui traz toda essa estrutura de magias do nível 1 ao 6. Então tá tudo aqui. Magias de primeiro nível, tudo bem legal, né? Vem direto depois do clérigo. É um outro design de estrutura. Aí vem o guerreiro, até nível 14, tá vendo? Mago aqui, ó, mago. Até nível 14, com as salvaguardas dele também até nível 14. Ele põe até 15 aqui, inclusive, né? Aqui poderia estar de 11 a 14, né? Aqui também, ó, de 13 a 14. Mas beleza, tá tudo aqui. Aí, porque na verdade o 14 e 15 é uma transição, né? Mas poderia ter 14 ali, porque já que seta em 14. Aí ele traz aqui a lista de magias, né? Do mago. Então, como veio ali a lista de magias do clérigo, agora vem a do mago depois do mago. E aí depois da lista de magias do mago, ele traz o ladrão, ó, Thief, que eu já fiz até uma resenha diferente da nossa visão vintage para ele, né? Mas está aqui até o nível 14 com as perícias ainda em porcentagem, como é o design do D&D clássico. Que mais a gente tem aqui? Aí ele traz anão, os demi-humans, né? Elf e Halfling com os seus limites de nível, que aqui eu vou fazer um parênteses, fazer uma crítica. Eu não gosto de limite de nível nesses personagens. Por quê? Na prática, na grande maioria das suas aventuras, isso não vai ser relevante, porque você vai jogar os primeiros níveis, né? Um jogo com essa proposta de personagens ordinários. E se você quiser fazer uma proposta de personagens mais heróicos, mais famosos, vamos pensar aqui em O Senhor dos Anéis, vou jogar com Aragorn, né? Com Legolas. E aí você quiser dar um XP que vai trabalhar com personagens ali nível 8, 10, 12, você ter o Halfling com limite de nível, na prática vai fazer a galera não querer jogar com Halfling, né? E aí qual que é a solução? Então essa solução do design do Halfling já começar mais poderoso, com salvaguardas melhores, mas ter um limite de nível, na minha análise, ele não é um bom design. Então eu não uso isso, não uso esse limite de nível, eu acho isso muito ruim. E uma das soluções que a Cyclopedia trouxe é você ter um capítulo que você continue evoluindo com esses personagens, né? Que quando você propõe 36 níveis e você põe o Halfling até o 8, quando você for jogar nível 20, esse Halfling vai ser um personagem muito ruim, a não ser que você permita ele continuar evoluindo. Ou seja, para que serve o limite de nível se você vai permitir ele continuar evoluindo? Então, na verdade, isso aqui é um erro de design, na minha análise, que veio lá da raiz original, pensando nos Halflings do espírito do D&D, do Senhor dos Anéis, né? Mas que para mim não some nada, eu já tirei, não é a forma como a gente faz. Aí ele traz equipamentos expandidos, né? Você tem aqui a lista de equipamentos, já pensando na parte de aventurar-se, pensando nessa aventura que você vai para regiões ermas, né? Então, como você decide para onde vai, né? Os suprimentos que você precisa, equipamentos, né? Olhar a marcha do grupo. Se você vai mapear, ó, usar o gráfico em hexágono, como eu mostrei aqui, ó, né? Para você ir desenhando o mapa, entendendo, né? Para ver se você vai se perder ou não, que não é bem como a gente faz, eu vou falar mais disso. Abrindo aqui um parênteses, tô querendo abrir aqui um set no canal de um guia, né? Uma oficina para Hexplorar, para a gente trocando esse XP e amadurecendo isso juntos, tá? Beleza. O que mais ele traz aqui, ó?
Regra de movimento, regra de comida, descanso. Ó, esse descanso aqui é exatamente a regra do Ozzy, né? Que serve para Dungeon Crawl para Hex Crawling. Você cria uma penalidade, que seria um nível de exaustão, de -1 para acerto e dano. É exatamente a estrutura que o Ozzy orienta para Hex Crawling ou Dungeon Crawling, quando você for aplicar a exaustão. Que mais? Regra para Encumbrance, né? Que para mim, na minha opinião, esse negócio de ser opcional, ela não é bom. Se a sua proposta é experiência por ouro, tem que trabalhar com a sobrecarga, né? E aí vem o Dungeon Master Section, que ele fala assim, ó, se você joga, mas não mestra, pare aqui. Stop reading here. Welcome, Dungeon Masters. E ele traz toda uma estrutura para quem vai mestrar já nessa proposta XPR. Ele traz os clãs dos demi-humans, regra para aqui em ordem alfabética, tá? Regra para escalar, combates especiais, detalhes de construção, XP para monstro, né? Seguidores, mercenários. Se você precisar misturar nível de personagem, que pode ficar mais comum agora, né? Saindo do nível 3, vai ficar mais comum isso aqui. NPCs. Overusing Dice seria tipo uma supervalorização do dado, ele aborda isso. Research, como você criar, desenvolver, pesquisar novas magias, itens mágicos. Os especialistas. Spellbook, se você perdeu o Spellbook, regras para construções de fortalezas. Nadar. Impostos, né, taxas, impostos, que é muito legal, inclusive eu não sabia que tinha isso nesse livro, embora eu use mesmo, vou falar um pouquinho disso, e como abordar desejo, que é sempre um problema, né. Então ele aborda aqui clãs, o que seriam os combates especiais? Combate aéreo, combate abaixo d'água, batalha naval, tá vendo? Combate em massa, então ele traz aqui combate desarmado, ele traz umas regrinhas de como você fazer isso. Detalhes da construção. Então, embora isso seja muito comum no Companion, ele já traz aqui uma estrutura para quem vai mestrar para ter esse chassi, né? De você abordar com NPCs ou com personagens, que a partir do nível 9 isso já pode acontecer, né? Nível 9 é só uma orientação, tá? Você pode pegar um personagem nível 1, falar que ele é um nobre, um herdeiro, e ele tem uma terra para se virar. Mas a orientação geral é que na curva de experiência de evolução, personagens ali nível 8 ou 9 já ganham recursos o suficiente para fazerem gestões de terras, normalmente regiões, limites de civilização, limites de reinos, né? E como seria o custo disso? O custo disso para fazer barricadas, para fazer muros de madeira, para ter aditivos, né? Por exemplo, balista, portão, porta levadiça. Então ele traz aqui armadilhas, né? Então ele traz aqui uma regra de custo para você aprender, para você usar essa gestão em tempo, custo e tempo, tá vendo? Como poderia fazer isso? Já traz aqui, então já tem aqui no Expert essa proposta, né? XP para monstro, eu já usei isso, mas eu não gosto muito mais. Mas já usei. Um Goblin, por exemplo, que ficou subjugado para o grupo, começou a aventurar com o grupo, virou personagem, e a pessoa começou a jogar com Goblin, mas na prática você pega a ficha de Goblin, que eu já fiz na época, né? Então, não sei se isso aqui é tão legal, mas vale a proposta se você quiser abordar isso, né? Como abordar seguidores, né? Followers dos personagens, os mercenários, tem tudo aqui, tá vendo? Arqueiro, tá vendo? Quem vai atirar de arco de cavalo. Então tem infantaria, tem tudo aqui para você trabalhar se você quiser em custo, já trazendo essa proposta de gestão com maior número de personagens, para você ter companhias mercenárias, por exemplo, de humanos, dos povos anãos, né? Elfos, tem tudo aqui. Aí ele traz aqui, ó, misturando níveis, ele fala isso, conforme a campanha vai avançando, pode acontecer de você ter um grupo de nível alto e perde um personagem. Como você pode fazer isso, né? Ele traz umas dicas aqui, eu acho bem resumido, não acho que isso é um problema grave, cada mesa resolve, mas ele traz aqui uma abordagem. NPCs, tá vendo? Como que seria o nível de NPCs, né? No grupo. E aí agora deixa eu fazer um parêntese maior para a gente trocar mais uma ideia de por que eu não gosto muito dos textos do Frank Mentzer, porque ele para mim enfia o pé na jaca de umas coisas que eu acho péssimas. Olha aqui, ó. Overusing Dice. Então ele fala assim, ó, um erro comum é quando você estiver mestrando, você usar dados aleatórios para determinar tudo. Eu concordo com essa parte, tá? Mas vamos lá, olha só. É porque para mim é diferente da conclusão dele, ó. Por exemplo, uma noite, se você vai sortear um encontro aleatório numa noite, de repente vem algo que não está planejado, um encontro que não está planejado, e leva o grupo para um lado ruim, né? De repente perde os tesouros, morre personagem,
Isso é ruim, é ruim. Então o mestre tem que usar o bom senso, né? O bom julgamento. Olha que dica péssima, mas vamos falar isso aqui. O bom senso em adicionar as tabelas aleatórias. Por quê? Porque os encontros devem ser escalados de acordo com a força do grupo, em harmonia da aventura, para ter harmonia com o tema da aventura, né? E ele fala que você deve escolher números ao invés de dados aleatórios quando você vai rolar, em muitos casos para dano, para número que eles vão aparecer e etc. Porque pode ser necessário para ter um jogo mais amigável, né? Um jogo mais agradável. E não tirar a diversão do jogo. Então, para mim, isso aqui reforça a crítica que eu já fiz quando eu falei desse livro aqui, ó, que ele manda você escolher números na hora de lançar para definir o jogo. E isso está muito entrelaçado com o conceito de mestre ilusionista, né? Então, se você não quer que o personagem morra, ele tem 4 de vida, ao invés de lançar um D8, você escolhe um 3, porque ele fala aqui, ó, no lugar de dano. Se encontrou com lobos, são 2d6 lobos, você acha que é muito, vai apelar com o grupo, escolhe aí 2, 3 para ser pouco, né? É isso que ele tá dando a dica. Eu acho isso ruim, sabe por quê? Porque se você, como mestre, está se propondo a jogar o jogo também, você tem que entender e abraçar qualquer resultado. Quando você vai assumir um lance de dado, você tem que estar preparado para encarar para as consequências de qualquer resultado no dado. Isto é o que eu penso num jogo de narrativa emergente. Aqui já mostra uma transição, né, que o Frank Mentzer foi um dos autores desse momento de transição, de um Dungeons and Dragons que queria ser um jogo de contar história, né? Então, se esse personagem ele é o herdeiro do trono de ferro, que vai subjugar o Lich lá que tomou o trono da família dele, você já idealiza que lá no nível 10 ele vai lutar contra esse Lich. E se ele morrer no encontro para lobo no mato, não tem graça. Porque é um jogo de contar história, não um jogo que abraça cada momento como o momento mais importante do jogo. Então eu penso isso, se você não está disposto a assumir as consequências de qualquer lance de dado, não role o dado. Mas, então como que você resolve ao invés de fazer isso aqui? Pela lógica ficcional. Então imagina só, se tem 4 orcs lá, um deles é líder, esse líder morre, de repente você pode pensar, olha, não faz sentido eu rolar um moral aqui, porque esses orcs já estão apavorados, morreu primeiro com magia, eles têm medo de magia, então eu vou fugir com os orcs. Faz sentido, aí tudo bem, né? Você não determinar aleatório para tudo. Mas você falsear dado, ignorar número de dado, é uma dica péssima. Aí não é o caminho é a lógica ficcional. Se faz sentido, tudo bem, né? Você não precisa forçar coisas que não faz sentido. Mas isso aqui é uma dica péssima, eu não acho. Eu acho que a grande beleza do RPG contra filme, série, é que você está vivendo a história jogada na mesa, né? Ela é a história real, ela é seu filho genuíno, ou a sua filha genuína, né? É o fruto genuíno do jogar. Então, para mim, por isso que eu não gosto muito do Frank Mentzer nesses textos, porque ele dá dicas péssimas até hoje. Beleza, não é uma crítica à pessoa, é uma crítica ao design dele, como dicas para quem está mestrando, que eu acho muito ruim. Mas isso não desmerece a qualidade da diagramação, das artes, muito conteúdo revisado, né? Tem muita coisa legal, ó. Por exemplo, a dica para você criar magia ou item mágico. Isso é bem interessante, né? Em muitos casos você pode fazer essa ação de explorar, investigar e criar magias, criar itens mágicos, né? Isso é bem interessante, eu quero fazer um vídeo só sobre isso no futuro. O que mais ele traz aqui, ó? Olha aqui que legal, isso aqui é exatamente igual tá no Ozzy, né? Como fazer o design, né? Arquitetar uma região erma. Então tem tudo aqui o passo a passo para você escolher o assentamento, para você desenhar o mapa, escolher o hexágono, a área do seu hexágono. É bem legal, né? Exatamente como tá no Ozzy, por exemplo, que vai vir aí, tem exatamente esse ponto, né? A cidade, tudo isso, localização. Então isso é bem legal, ele traz aqui. O que mais ele traz? Agora ele traz aqui a cidade de Threshold. Então começa no Expert a construir o que era o mundo conhecido mais aberto, ele começa a amarrar e apresentar ele no mundo conhecido que vai virar Mystara, né? Então ele traz aqui no mapinha Rex a cidade de Threshold, aí aqui ele traz, ó, o grande ducado de Carameicos, ainda como ducado, né? E aí a Threshold aqui, tá vendo? Ó? No mapa em hexágono, aqui a cordilheira, e aqui ele diminui o zoom, né? Pra gente ver aqui o grande ducado de Carameicos, Threshold, nesse limiar aqui com Lum, com Alfheim, nessa cordilheira, tá vendo?
que é a cidade do limiar mesmo, como o nome, né? Threshold seria algo assim. E aí ele traz aqui o que seria já Carameicos, né? Seria já um continente de Mistar, uma região com reinos, com todas as regiões. A Ilha do Pavor está aqui ao sul, num complexo de ilhas que fica bem aqui na região de Carameicos, que é a que eu estou mestrando. Beleza. Um mapinha em Hex, que eu acho sensacional. Vários geradores para você ir gerando encontros, regiões nesses navegares, né? Bem legais também. Tem isso também, vai ter no OSI, tá? Como construir uma campanha de D&D saindo dessas localidades, explorando os ermos. Olha que legal as artes. Bem legal, o material é bem charmoso, tá? E aí ele faz, ó, como você fazer uma cidadezinha simples, né? Aliás, cidadezinha simples não, hometown, né? Bases de cidades e um selvagem simples, uma região simples. Aí ele traz aqui um complemento de como desenhar isso. Bem legal também, inclusive abordando áreas navegáveis, né? Aventuras, bem legal. Que mais que a gente pode falar aqui, tá? As ideias de navegação pelo Rex, ó. Como você fazer o plano de navegação, né? Só que muito disso é resolução mecânica. Às vezes ele traz uma chance de se perder no dado, que eu não gosto muito. É por isso que a gente vai fazer uma oficina aqui para chegar mais perto da Hexploração que eu gosto, tá? Mas é ainda em construção, tá, gente? Não tem nada definitivo. Tipos de encontro, chance de encontro, tempo. Olha que legal. Aqui tem muita coisa legal, tá? Como abordar tempo, tá? É bem legal. Que faz muita diferença, né? Às vezes você tá com uma tempestade, chovendo. Como é que vai ser a sua visão, né? Encontros pelo mar, ó. Bem legal, bem legal. Tem muito XP útil. Aí ele entra no bestiário, né? Aqui vem um bestiário com as criaturas complementares que não tinha no básico, né? Ele traz todo um bestiário aqui. Depois do bestiáriozinho, traz os tesouros. Olha que arte. Eu adoro essa arte, né? Até usei recentemente. Tesouros e é isso. Fecha aqui o XP final, né? Depois com o epílogo dele, já fazendo a transição. Ele fala das aventuras X, né? Para você poder pegar toda a série de aventura X, aventura B é do básico, aventura X é do Expert. Ele continuou como X, apesar de aqui ser E, mas ele continuou como X. E aqui ele faz um epílogozinho. E é isso, tá? Resenha do material Expert, compatível com o Expert do BX, e juntos se chamam, nesse caso, D&D BE, e daqui fazendo cama para o Companion, que depois vem Masters Immortals, para ter toda essa experiência em camadas, né? E é isso. Valeu, galera!